Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cledson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores, né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhado aí, cada região tem uma gerência regional. Essa gerência regional ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades. Então esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos, obras de arte de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então, nós fizemos os focos da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019 para as ações que eram prioridades daquele ano, né? Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, o que fiscalizar é verificado junto às câmaras especializadas. Cabe a nossos conselheiros justamente apresentar para a gente quais são as ações que iremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização, né? A fiscalização nossa vem numa ascensão desde 2016 aí, nós estamos numa ascensão bem grande. Então, 2016 nós começamos a empreender através de forças-tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações aí em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017, e 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo. Tá? Então nós estamos numa ação aí, nós estamos no caminho certo, né? Entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, né? A gente empreendendo a fiscalização na fiscalização a gente tem a seção da RT. Então a RT teve uma ascensão também em 2016, 17 e 18, fechamos o ano de 2019 com 1.090.642 RTs, sem os técnicos, nem os técnicos industriais, né? Sem os técnicos industriais. Então é importante ressaltar, não é, quando nós falamos em número de RTs, é bom o profissional, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização, mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro desse todo 1.090.000 RTs teve um profissional do nosso sistema Confea-CREA, né, na frente, né? Então isso daí a gente fica muito contente e também entende também que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo, né, na ponta, né? Então isso aí foram mais de 1.090.000 empregos gerados aos profissionais do nosso sistema Confea-CREA, tá? Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do conselho, tá certo? Aqui, plano de fiscalização 2020. Então no CREA também nós mudamos muito, estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um CEFISC que foi todos os representantes das câmaras especializadas discutindo as atividades de fiscalização com os chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020.
né? Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs nossas, que é a Comissão de Auxiliar de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões traídas, e daí foram encaminhadas à Superfis, né? A Superfis, a Superintendência de Fiscalização. Aqui estão alguns destaques para 2020, né? Então aqui estão as ações, destacando algumas aí: Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, empresas públicas e privadas, a Câmara de Geologia, aterros sanitários, a Câmara de Mecânica e Metalurgia, empresas fabricantes de aeronaves, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, responsável por transporte de resíduos sólidos, a Câmara de Engenharia Elétrica, empresas de telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Aí são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020 nas nossas forças-tarefas, não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias, né? Porque além das forças-tarefas, também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão sem entender que seu exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro reconhece que a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos, né? Então esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 66, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividade das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAs. Então, o artigo 24 ordena a quem cabe o exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFEA-CREA, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança do trabalho, a geologia, agrimensura. Profissionais representantes de instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de 3 anos, com renovação anual de 1/3 dos membros. Então, a cada ano, 1/3 desses representantes, eles se alternam, né, entre eles as cadeiras, e chegam novos profissionais, chegam novos representantes, né, para fazer parte aí do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são 8, né? Então a Câmara de Agronomia, especialidade de Agronomia, a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Geologia e Engenharia de Minas. Tá? Então essas são nossas 8 câmaras especializadas, na qual cabe a eles sim verificar toda a parte de conteúdo programático, né, atribuições profissionais, né? Então eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia do nosso conselho. Tá? Então tem diversas ações que cabe aí aos nossos conselheiros, tá, estarem aí discutindo, estar regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades.
O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem alto conhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional. Então, como que é a habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo habilita, tá certo? O exercício legal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194 de 66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que quer realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem registro no Conselho, isso é um exercício legal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa ou organização sociedade não habilitada que exerçam as atividades reservadas dos profissionais da área tecnológica. Então, o artigo 6º da Lei 5.194 também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs, né, do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer às normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições e saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil, contratual de danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente. Responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor. Responsabilidade ética, contra a boa conduta moral, código de ética profissional. Responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador e preposto. Aqui estão algumas das responsabilidades que o profissional ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então isso é muito importante antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O Código de Ética Profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então esse Código de Ética, ele está em vigor, né? A gente divulga muito ele justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema como o FECREA. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então os profissionais e empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição ou na jurisdição em que esteja trabalhando. Recolher a anuidade de pessoa física em determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quite com a anuidade, né? Nós temos um sistema integrado com o CONFEA, então é só isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de 4 anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes. Tá? Então, é o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514 de 2011. Tá? Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a Lei Federal. Então, falando mais um pouco de penalidades, essas aqui são algumas penalidades a todos aqueles que não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado pela legislação, estão sujeitos, que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então,
Quem julga tudo isso são nossos conselheiros, são as nossas câmaras especializadas naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado. Tá? Então, cabe nas câmaras especializadas julgar. Bom, falando um pouco de RT, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496 de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador para execução de obra ou serviço com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a resolução 1025, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obra e serviço, RT de desempenho de carga e função e RT múltipla. Aí, falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CAT. Garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, tá certo? Na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREANet. Bom, falando um pouco agora da resolução 1025, a resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico, e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional é a experiência profissional, né? E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então a gente sempre está orientando os profissionais que têm às vezes aquela expertise de determinada técnica, que ele recolha sempre a RT dele também e solicite também um atestado de conclusão de obra, né? Que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais muitas vezes acabam não se atentando a esses detalhes e de repente não consegue acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, o livro de ordem ele tem uma resolução própria, que é a resolução 1024 de 2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFIA-CREA. E é normatizada também pelo ato 06/2012 do CREA São Paulo. Então também tem um ato que regula essa resolução 2024. Tá certo? Então, mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem a efetiva participação do responsável técnico. Tais como, o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham, né? Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc., em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem, porque nós tivemos já relatos de alguns profissionais que conseguiram comprovar através do seu livro de ordem que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou executar aquela atividade, não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem, ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada fase de execução e aquela pessoa que recebeu aquela orientação não executou. Então, ele, judicialmente, onde quer que ele esteve, ele conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então,
Nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, né? É um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então isso é muito importante para vocês também. Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, né, um pouco de atribuições, então atividades e competências que um profissional do sistema Confracrea recebe no momento que efetua seu registro no Conselho, todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de sua profissão. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de cursos devidamente cadastrados, em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente às disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, né, que são concedidas caso a caso, individualmente em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação, e toda essa parte de atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, tudo essa grade e tal, tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabe àquele formando, aquela turma lá a obter, tá? Então essa é as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. Atividade profissional, ação característica da profissão, exercida regularmente. Tá? Então isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais, né? Então as atribuições profissionais, ela é regida também por uma resolução específica, a resolução 218 de 73. Está aqui algumas atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última, 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem um conhecimento, né? Então, isso é muito importante todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da mútua, a mútua é a nossa caixa de assistência profissional. Ela também é regida pela Lei Federal 6.496 de 77, na qual cria a mútua de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confracrea. Reparem também que essa lei 6496 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confracrea, 20% vai para a mútua. É um dinheiro totalmente voltado a um braço, por isso que é um braço social. Então procurem a mútua São Paulo, nesse caso do nosso estado, procurem a mútua e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu profissional, que recolhe a RT, que está cadastrado no sistema Confracrea. Então procurem a mútua da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, né, no CREA São Paulo, no Conf, na mútua, vamos ter em todo o Brasil, tá certo? Então nós temos um site, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então teremos nesse ano, no dia 3 de junho de 2020, agora o sistema Confracrea realizará as eleições para presidente do Conf dos 27 CREAs, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs, que é a mútua. Então a gente sempre vamos estar divulgando também sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados no nosso sistema Confracrea participem das eleições, eleja aquele presidente, aquele que vai sim, ele vai te representar durante aqueles 3 próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe
de profissionais que tenhamos, por enquanto ainda, nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo da gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos representem daqueles 3 anos, tá certo? Então, está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. Diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, né? Então, a Comissão Eleitoral de São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dê sempre uma verificada, acompanhem. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. Meu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais. Seja bem-vindo à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Nós somos uma das maiores associações do país. Mesmo distante, nós estamos unidos. Você que ainda não é associado, venha fazer parte dessa casa. Será um prazer caminharmos juntos. Um bom evento a todos.
Boa noite a todos. Eu sou Maria Elisa, coordenadora do grupo AEARP Mulher. Nós somos um grupo de mulheres e convidamos todas as outras profissionais, estudantes e técnicas a se associarem e participarem desse grupo que é muito ativo e está sempre preocupado em trazer novidades, né, para toda a nossa comunidade profissional. Então, é uma alegria e eu tenho que agradecer ao CREA, que sempre nos apoia nos nossos eventos. E para nós é muito importante que vocês, no final, vocês respondam um questionário de avaliação do evento, para que a gente possa estar sempre aprimorando, né? E se você essa apresentação, vocês podem fazer durante a apresentação perguntas, né, e envie essas perguntas através do e-mail eventos@aiaarp.org.br, que aí ao término da apresentação a gente vai trazer as perguntas para o nosso convidado. Esse evento, né, é um evento assim, muito importante, né, porque ele vai trazer, né, inovações, sistemas construtivos atuais, mais sustentáveis. Eu não vou entrar no mérito, porque eu vou deixar para o nosso convidado, né, que é o Paulo Júnior Bonfim. Boa noite, Paulo, tudo bom? O Paulo, ele é o diretor e fundador da construtora Ouro Branco. Ele é um apaixonado por inovação e trabalha há mais de 8 anos no desenvolvimento de ferramentas e sistemas inovadores para a construção civil. E ele é o responsável pelo desenvolvimento nacional do sistema construtivo em hidrogesso da construtora Ouro Branco. Então, ele deve ter muita coisa boa para falar para nós, então eu vou passar a palavra, Paulo, e fique à vontade. Tá? Muito obrigado de você e obrigado a participação de todos. Imagina, muito obrigado, agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouco mais do sistema, falando um pouco de inovação também na construção civil. Realmente é um dia muito importante, muito feliz para a gente também. Quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo, todo mundo que conseguiu aí o tempo para estar ouvindo a gente falar um pouco sobre o nosso sistema, sobre o nosso método construtivo. Não tem sido um ano fácil, né? Tem sido um ano desafiador para todo mundo, né? Não só pela pandemia, mas por uma série de fatores também envolvendo, principalmente na construção civil. Temos, enfim, enfrentado muitos desafios, a gente aqui na Ouro Branco não tem sido diferente. A gente tem contado muito aí com o apoio, com a paciência, e com todo o suporte que os próprios clientes nossos têm oferecido para a gente, tem sido muito importante, porque realmente tem sido um ano diferente, né? Tem sido realmente um ano muito complexo. Mas vamos lá, falando um pouco de inovação na construção civil, a gente tem uma questão interessante sobre isso, porque quando você fala em construção civil, inovação é uma coisa meio... São duas coisas que normalmente não caminham juntos, né? A construção civil no Brasil é um dos setores com maior atraso tecnológico, não só comparado aos outros sistemas do mundo inteiro, mas comparado como o desenvolvimento nacional de outras tecnologias, né? A gente já não se comunica como se comunicava há 20 anos atrás, já não anda mais com o mesmo padrão de carro, não se alimenta mais como se alimentava, não se veste mais como a gente se vestia 20, 30 anos atrás, mas ainda a gente constrói, em grande parte, como a gente ainda construía há 30 anos atrás. A gente teve algumas tecnologias que vieram nos últimos anos, tentaram ser inseridas no mercado, mas não tiveram muito avanço. Ainda o sistema de alvenaria convencional, ele domina em grande escala o mercado nacional, e a visão que nós temos, a leitura que nós temos disso, é que normalmente as grandes inovações elas têm partido de inventores e grandes produtores que infelizmente não conseguem trabalhar com uma inserção de mercado para mudar a cultura das pessoas, para não só para consumir o produto, mas principalmente para executar construções, né? Para usar esses materiais. Então, a gente tem diversas tecnologias, diversos métodos construtivos, alguns mais recentes, mas alguns já com mais de 10, 15 anos de existência, e, infelizmente, são tecnologias boas, com bons apelos, mas com
uma baixa adesão no mercado. Isso porque quem opera hoje em si, quem trabalha com a tecnologia na ponta, com o sistema construtivo, não está tendo acesso a essa inovação. Então, infelizmente, a gente criou uma cultura no Brasil onde quem trabalha executando a construção não precisa estudar, não precisa ter um grande desenvolvimento técnico, e isso acaba matando algumas tecnologias, né? E nós estamos numa geração hoje que cada vez mais tem aparecido grandes engenheiros, grandes arquitetos, e eu acho que está na mão desses novos profissionais também assimilar essas tecnologias para se desenvolver no mercado de forma diferente. A gente aqui pela Ouro Branco, a gente já vinha desenvolvendo esse sistema já há mais de 8 anos, e quando a gente teve essa leitura do mercado, que não basta você desenvolver a tecnologia, você tem que colocá-la em prática, colocá-la para funcionar, nós iniciamos um processo completamente diferente do que se é feito. Então, a Ouro Branco nasceu, na verdade, no ano passado, a construtora, justamente para inserir um sistema que já vinha sendo desenvolvido há mais de 8 anos. E a gente não tinha uma adesão muito boa, porque os sistemas também fazem, se desenvolvem, fazem os testes, existe uma comprovação técnica de que o material é bom, mas não há quem usa na ponta, você não consegue fazer esse trabalho. Foi aí que a gente teve a ideia de abrir a construtora aqui em Ribeirão Preto, especificamente, para começar a trabalhar o mercado de uma maneira diferente. Levar isso para os clientes, levar para quem tivesse interesse na construção com essas metodologias, com essa metodologia em especial. E aí entrou o grande desafio, que a gente entende que é uma barreira muito grande, é um desafio muito grande, mas a partir do momento que ela é vencida, você começa a ter um pouco de sucesso, que é você trabalhar e mudar a cultura da ponta que executa. Você trazer bons profissionais para dentro de um cenário de uma inovação, treinar esses profissionais, capacitar esses profissionais, mudar a cultura deles, a percepção e a concepção que eles têm de construção civil, para começar a usar um mecanismo novo, uma metodologia nova, um sistema novo. E isso é onde mora o maior desafio. A gente tem visto isso todos os dias aqui, é uma luta constante, uma luta diária, né, que a gente enfrenta, mas a gente, pela paixão que nós temos pela inovação e pelo sistema que nós desenvolvemos aqui, nós temos lutado esse tempo todo aqui, e enfrentando aí diversas dificuldades e desafios para conseguir justamente entregar na ponta um produto que seja mais sustentável, com conforto maior, com uma economia maior. Eu acho que a inovação ela parte desse princípio. Você precisa trazer uma melhoria, não só na questão tecnológica em si, na forma como é fabricado o material, mas também no resultado final da obra. Você precisa trazer um conforto maior com a casa acabada, você precisa trazer principalmente uma evolução na questão de economia. Nós estamos vivendo um tempo difícil, esse ano foi ainda mais difícil, como eu falei no início da palestra. Muita coisa está mudando, muitas coisas estão sendo transformadas aí por causa desse cenário que a gente está enfrentando de pandemia, e o que você enxerga nisso tudo, que ao invés de ter uma redução de custo e uma acessibilidade maior a produtos, para que as pessoas possam ter uma boa casa, uma boa moradia, isso está se invertendo. Está cada vez ficando mais caro, cada vez ficando mais difícil, o acesso cada vez mais complexo, e a gente fica aí nessa luta diária de trazer a inovação para justamente lutar contra isso, conseguir manter um conforto, uma qualidade muito alta no produto entregue no final, mas ao mesmo tempo trazer uma redução de custo, que é uma coisa muito importante, tornar o material superior mais acessível do que é o convencional hoje. Então, nós começamos aqui no ano passado com algumas obras, né, no final do ano, e esse ano foi um ano muito interessante, que apesar de ter tido a paralisação com a pandemia, a quarentena e tudo mais, o mercado aqueceu demais. E a gente percebeu que realmente a dificuldade maior é muito mais de você executar o projeto do que simplesmente você desenvolver um grande produto ou até mesmo você convencer o público. Isso tem sido uma coisa que a gente tem vivido. A busca pelo nosso material hoje, pelo nosso produto, pelo nosso sistema, ela é muito maior do que a gente planejava para um início de empreita aqui
na cidade. A aceitação é muito boa, as pessoas estão conseguindo enxergar realmente a tecnologia e a inovação que nós estamos impondo no mercado. Isso é muito bom, é uma coisa muito legal, mas realmente fica ali a luta para você conseguir treinar, capacitar e inserir o produto de forma adequada no mercado, tá? Isso é os parâmetros que nós estamos vivendo hoje são realmente um momento atípico, mas nós temos visto que o público em geral está procurando isso, está buscando uma coisa diferente, as pessoas estão começando a ficar já pouco pacientes com sistemas convencionais, né? E hoje o Brasil, comparando com os países ao nosso redor, na Europa, na América do Norte também, nós temos o sistema mais antiquado que tem. É um sistema lento, demorado, caro, complexo de se desenvolver, com uma taxa de desperdício de materiais muito grande durante a execução. E foi pensando tudo nisso que nós começamos a desenvolver esse material que nós trabalhamos hoje. Hoje, toda a nossa operação ela funciona baseada num bloco e num material que ele é fabricado à base de gesso mineral. Hoje, o Brasil ele possui a maior reserva de gesso do mundo, apesar de não sermos ainda o maior produtor de gesso, nós ainda perdemos para os Estados Unidos ainda na produção, mas nós temos a maior reserva natural. E isso é uma vantagem muito grande, porque nós temos muito perto daqui, não precisamos importar esse material, uma coisa que temos nativo aqui, um material muito bom, só que ainda não foi explorado da forma que ele pode ser explorado para a construção civil. O gesso ele já é de conhecimento de grande parte do mercado. O benefício que o gesso traz em 3 aspectos principais, que é a redução térmica, o isolamento térmico que ele tem, que é um isolamento térmico muito maior, tanto que grandes construtoras hoje já utilizam os acabamentos à base de gesso nas paredes para poder aumentar um pouco esse controle térmico dentro do imóvel. Nós temos um avanço também na questão da contenção de chamas, porque é um material que ele corta chamas, ele não propaga chamas, ele corta chamas, e também o isolamento acústico, a passagem de som de um ambiente para o outro é muito menor quando você trabalha com gesso. Então, ele oferece uma vantagem muito grande em termos de conforto para quem vai morar dentro da casa, o material, mas sempre existiu uma complexidade grande de como você trabalhar ele exposto a um cenário complexo de umidade. Então, você colocar ele à mercê da chuva, à mercê de exposição à água, normalmente os materiais de gesso que nós estamos habituados a trabalhar, como drywall e alguns outros acabamentos, eles têm uma absorção de água muito grande, porque é um material que ele é feito à base de água e ele tem uma absorção muito grande de água. Então, no início do desenvolvimento do produto, desse trabalho que nós fizemos, o principal desafio que a gente viu ali, que a gente tentou vencer, e graças a Deus a gente conseguiu trazer uma solução e tem trazido muito resultado com isso, foi trabalhar com uma resistência muito grande à água. Tá? Nós conseguimos tornar o material que a gente fabricou a partir do gesso com um hidrorrepelente muito grande. Então, ele ao invés de absorver a água, ele repele a água. Então, a gente praticamente com a formulação que nós desenvolvemos, nós conseguimos eliminar praticamente uma única deficiência, um único calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, desse material tão bom de se trabalhar, que é o gesso. Então, isso foi uma vitória muito grande para a gente no início dessa trajetória nossa como desenvolvedores de tecnologia, né? E foi uma coisa muito boa, e hoje os nossos clientes têm visto isso, a gente tem conseguido, nos imóveis que a gente já finalizou, a gente tem conseguido comprovar essa vantagem do conforto térmico, conforto acústico, e também tem uma questão da resistência mecânica muito grande. É um material realmente diferenciado. Então, nós temos aí algumas fotos que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só um minuto. Só um minutinho aqui, estou liberando uma imagem aqui, porque acho que é mais fácil a gente conseguir falar e ir mostrando na prática aqui o que é o produto, como funciona, como que a gente executa ele.
Acredito que deve estar, pelo menos aqui para mim está parecendo que deu certo, né? Se alguém puder confirmar para mim, se não tiver dado certo, por favor, me avise, que a gente tenta algum outro formato aqui, tá bom? Bom, o material que nós desenvolvemos foi esse bloco, a princípio. Ele, como eu falei já anteriormente, ele é feito à base de gesso. A gente faz um trabalho de impermeabilização na fabricação, para que ele tenha uma resistência maior à água. E, além disso, também no acabamento final, a gente também faz mais uma camada de hidrofugante, né, impermeabilização ali, no processo de impermeabilização, para que ele tenha uma resistência maior à água e consiga aí oferecer todas as vantagens que o gesso em si pode oferecer dentro de um contexto de casas de alto padrão, médio padrão, seja qual for o padrão. Então, o bloco é esse, ele tem a medida de 20 centímetros de altura, 14 centímetros de espessura e 50 centímetros de comprimento. Aqui vocês podem ver que ele tem um sistema de encaixe de macho e fêmea nas laterais e na parte superior também, o que facilita um pouco o nosso processo de montagem e de assentamento dos blocos, tá? Aqui tem mais uma imagem aqui, já simulando aqui o assentamento do bloco. E aqui, um dos motivos desses dutos existirem. A gente utiliza os dutos que nós temos aqui para poder fazer a passagem hidráulica e elétrica, para facilitar o processo até de acabamento, depois de assentado os blocos. A gente, além dessa utilização, também são feitos alguns groutes, né? A gente faz o preenchimento de alguns dutos em lugares estratégicos para que a gente consiga fazer o travamento e a sustentação das paredes da forma eficaz. A gente tem aqui algumas informações técnicas, aqui, como eu falei, a espessura dele, tamanho, o peso dele em metro quadrado, o peso dele médio de 9 quilos. A gente tem, dentro dos testes que nós fizemos, uma coisa já interessante que a gente consegue oferecer com esse sistema construtivo, é que a casa como um todo ela fica 50% mais leve, 55% mais leve do que uma casa construída hoje com alvenaria convencional. Isso é uma coisa muito interessante, porque você acaba exigindo muito menos da sua fundação, exige menos da estrutura, e apesar de a gente não fazer isso, pode ser feita uma economia na estruturação da fundação, mas o mais importante é que você acaba exigindo menos disso, e você diminui riscos de dificuldades estruturais com o passar dos anos, né? Aqui temos uma ilustração de como é feito o processo, as amarrações que nós temos de canto, essa parte de viga e contra-verga. Eu vou mostrar aqui, na prática, de uma obra que nós entregamos no início do ano, começamos no ano passado, uma casa aqui em Ribeirão Preto. Aqui está a Fundação Radier, já uma fundação bem difundida no mercado, apesar de pouco utilizada, mas é uma fundação que a gente gosta muito de trabalhar com ela, porque, levando em consideração essa questão do peso ser mais leve, você ganha um avanço de tempo muito grande no desenvolvimento da obra, né? É um sistema de fundação mais rápido, e para essa estrutura ele acaba ficando mais viável também, né? Aqui então a primeira fiada de blocos que nós passamos. A gente sempre utiliza uma amarração de ferragem dentro dela, para que faça o travamento da primeira fiada, e tenha um pouco mais de sustentação aqui no início. Aqui algumas imagens dessa mesma obra em andamento. Você vê que a gente tem o processo de cortes, ele realmente muito preciso, porque a gente não quebra os blocos, são cortes que são feitos na medida precisa, realmente, para poder ser assentado na parede. Então, aqui estão um pouco mais de avanço, a primeira fiada, como eu falei, com ferragem dentro, né? Aqui os cantos. Eu vou trazer essa imagem aqui. Essa imagem, vocês vão perceber que aqui está a grande vantagem do sistema hoje, comparado ao sistema convencional. A gente consegue, pela formatação do bloco, a resistência mecânica que ele tem, é possível que a gente faça essa utilização estrutural sem que haja necessidade de colunas dentro da casa. Então, você vê aqui uma casa térrea, e ela não tem nenhuma coluna de concreto, nenhuma viga aqui na parte interna da casa. E isso, além de deixar a construção ainda um pouco mais rápida no processo da execução,
E a gente também economiza muito, ainda mais no cenário atual, onde a gente teve uma subida do valor do ferro, da ferragem, do concreto, subiu demais, e você percebe aqui que a gente dispensa a utilização desses materiais. Então, o bloco ele vem bem liso, então você vê pela imagem aqui que ele é bem branco, né, obviamente, e o fato dele já estar bem liso assim, ele facilita também no acabamento. Então, a gente não há necessidade de fazer o chapisco e o sistema de acabamento com massa como é feito na alvenaria convencional. A gente ganha muito tempo nessa mudança de etapas, né? Então, uma vez que a parede está levantada, finalizada, a gente aplica uma massa de gesso fino na parede para que tenha um acabamento preciso ali, que possa vir um acabamento mais bonito, né? mais perfeito. E na parte externa, essa mesma massa é aplicada junto dela um impermeabilizante, que ele funciona para poder repelir a água e não ter essa absorção, como a gente mencionou no início. E isso aí torna o processo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. A gente economiza muito material, muita mão de obra também nessas etapas, e o que torna a construção, no geral, mais barata do que uma construção no sistema convencional. Então, o que a gente enxerga como uma grande vantagem da inovação, eu acho que a inovação tem a ver com isso, é você trazer um produto melhor, e apesar dele ser mais caro isoladamente, mas ele traz uma economia no sistema como um todo. Eu acho isso muito importante. Aqui estão algumas amarrações de cantos de parede, que o formato que ele é sentado eu não falei isso, foi até bom que eu vi a foto aqui. Os blocos, eles são assentados com uma massa especial de gesso, que ela é desenvolvida justamente para isso. A gente chama ela aqui de gesso cola, que é uma massa de cola, que é feita à base de gesso, que ela faz uma fundição entre os blocos, né? Então, a gente acaba tendo, com um espaço bem pequeno entre os blocos, a gente acaba tendo uma fundição muito boa e traz uma segurança muito grande, uma resistência muito grande. Um bloco como esse aqui, uma massa fina, aqui de poucos milímetros aplicada entre um bloco e outro, 5 minutos depois de assentada, você não tira mais esse bloco. Ela tem uma adesão muito maior do que o cimento, e isso facilita também para que a gente consiga garantir uma qualidade grande também na segurança do imóvel, no assentamento. Aqui também dá para ver bem próximo aqui nessa imagem aqui, que a massa é bem fina, né? A massa que é aplicada entre um bloco e outro, que ela realmente funciona mais para fazer essa fundição e nada mais. Tem mais um pouco de avanço nessa mesma casa. Vê como eu falei, toda sem nenhuma estrutura de concreto vertical, né? Sem necessidade de pilares, colunas. Isso é uma coisa muito interessante, facilita muito o desenvolvimento do projeto, né? E já a parte externa, que no respaldo a gente faz o mesmo processo que é feito na primeira fiada, também usando a ferragem somente aqui. E aí faz o preenchimento da massa dessas canaletas com a própria massa que é feito o bloco, o que faz uma fundição natural aqui e uniforme, né? A gente não mistura dois materiais, então isso ajuda muito para que a fundição seja mais perfeita. Aqui já vê, depois de seco, já não percebe emenda, não percebe nada disso. Isso também traz um pouco mais de segurança para a obra como um todo, né? Aqui, nesse caso, esse imóvel teve uma área no fundo, que ali não teve como, não dispensou o uso da viga, porque é uma área aberta, é um vão livre muito grande. E essa é uma coisa bacana desse sistema que nós desenvolvemos aqui. Existe possibilidade, sim, de a gente mesclar em determinados momentos, determinados projetos, dependendo da necessidade estrutural, a gente fazer uma mescla da utilização de estruturas de concreto junto com o nosso material. Então, não é necessário usar na casa toda, mas em alguns lugares onde é necessário, é possível ser feito sem nenhuma dor de cabeça, né? Aqui, nesse caso aqui, estamos colocando a laje, o sistema de laje, hoje a gente usa o sistema normal, a gente usamos aqui tanto as lajotas de cerâmica como lajotas de isopor também, mas o formato em si ele é o formato convencional que é utilizado normal. A inovação nossa está só no desenvolvimento das paredes, tá? Aqui estamos mais algumas imagens da laje finalizada, um pouco antes da concretagem. Aqui aquele ambiente com a área aberta aqui com a viga, né? Como eu falei.
mas somente no vão livre, o restante tudo com sistema de gesso. E temos uma imagem na parte interna, passando rapidamente para a gente ganhar tempo. Aqui a parte externa também, você vê que a viga entra um pouco na parede. Se vocês notarem aqui nesse caso, você vê que bacana que a viga ela entra aqui em torno de 40 a 50 centímetros para dentro da parede, sustentado somente pelos blocos. Porque a resistência mecânica desse bloco que nós desenvolvemos ele é muito grande. Então, ela comporta uma compressão muito grande e isso é uma coisa muito boa. Então, como eu falei, por ter essa vantagem, essa estrutura firme que o bloco oferece, a gente não precisa utilizar ferro nem concreto aqui. E acaba sendo um material mais barato para ser utilizado, né? Aqui já é uma fase da obra com a nossa massa aplicada. Você vê que é uma massa bem fina, ela vem mais para regularizar, e na parte externa, obviamente, ela vem para fazer a finalização do tudo da impermeabilização, para evitar qualquer problema com infiltração. Tá? Então, eu ia compartilhar aqui, era isso daqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, o sistema, como eu falei, é um sistema diferente, ele é à base de gesso. Esse sistema já é utilizado em grande escala na Europa há mais de 100 anos. É óbvio que com algumas peculiaridades, né? Lá a luta dos europeus é contra o inverno, né? E não a mesma coisa como a gente aqui no calor. Mas para que vocês tenham um parâmetro interessante em relação a isolamento térmico, independente da temperatura externa, a casa ela vai sempre variar entre 16 graus a 26 graus. Tá? Então, no cenário onde você tem uma exposição externa de 38 graus, a temperatura interna ela vai estar em torno de 26, 25 graus na parte interna da casa. Se ela tiver uma exposição ao frio, ela também mantém ela um pouco mais alta a temperatura interna. Ela sempre vai ficar ali buscando ficar na média de 22 graus. Essa é a temperatura média do bloco. Então, ele fica nessa luta, ele não deixa que a temperatura externa influencie na temperatura interna. Tá? Então, lá na Europa, eles utilizam muito em condições climáticas onde chega a alcançar 30 graus negativos, 20 graus negativos. Eles utilizam paredes maciças com esse material e eles conseguem segurar a temperatura em 16, 17 graus na parte interna. Então, existe aí um avanço muito grande, uma redução muito grande da termicidade, né? E isso acaba refletindo no gasto de energia, porque você acaba não exigindo tanto assim dos equipamentos elétricos, eletrônicos, para fazer uma equiparação de temperatura na forma que fique agradável para dentro do imóvel, né? Então, aqui a gente acabou adaptando um pouco, fazendo algumas mudanças. Como eu falei, a nossa luta aqui principalmente enfrentar o calor, as longas exposições a altas temperaturas, né? Então, fizemos alguns ajustes dentro desse processo para que ele pudesse aguentar de forma mais agradável, né? Então, hoje a gente tem, assim, já testes foram feitos na casa, depois dela finalizada, obviamente, com a cobertura, tudo completo, a gente consegue uma redução térmica de média de 8 a 9 graus com muita tranquilidade dentro do imóvel. Isso eu vejo que, apesar da redução de custo que a gente tem dentro do processo, essa redução térmica, para a nossa realidade aqui em Ribeirão Preto, nosso estado de São Paulo, eu vejo que é um dos principais legados que o material deixa, porque é uma coisa que você vai vivenciar isso todos os dias, né? A economia ela é boa, mas eu costumo falar isso para os parceiros nossos, ela é boa no momento que você tem a economia. Depois passou 4, 5 anos que você economizou, você já não lembra mais o que você economizou, o que você gastou, o que fica realmente é a sensibilidade, e o legado que a casa dá como um todo, como uma estrutura mesmo, né? Então, a nossa intenção com esse material realmente é trazer um conforto maior, uma segurança maior com o imóvel, num cenário onde você consiga fazer uma redução muito grande de custo. Então, essa é a nossa inovação e o grande desafio que a gente compartilha aqui realmente inserir isso na cultura dos profissionais que executam o processo. Isso, como eu falei, é uma luta constante, é um trabalho diário que nós temos para que realmente a tecnologia consiga entrar e ficar dentro do mercado, né?
É triste ver hoje grandes tecnologias, grandes negócios sendo engolidos aí pela tecnologia antiga que nós temos de alvenaria, porque não temos mão de obra preparada, não temos um apelo maior no desenvolvimento operacional dessas tecnologias, né? Então, eu vejo que é importante uma inovação, porque já estão cansados dos sistemas convencionais, e a gente vê que realmente é o momento para ter uma virada de chave, para ter uma virada na cultura do mercado, e realmente é preciso um apoio geral, não só da ponta, mas também das pessoas que planejam as obras, né? Os arquitetos, os engenheiros, conseguirem enxergar essas inovações, enxergar essas possibilidades, essas novidades, e conseguir transferir elas e compartilhar isso com os clientes e com os usuários na ponta, porque o mercado está sedente disso, o mercado precisa disso, e a abertura está muito grande, as pessoas estão querendo, e falta realmente a gente conseguir preparar os nossos profissionais, preparar os nossos parceiros para realmente nos auxiliar nesse processo. Eu falo não como Ouro Branco, mas como uma empresa que vem inovando, assim como outras empresas vêm fazendo, porque eu acredito que o mercado precisa. Realmente, o nosso foco aqui é trazer inovação. A gente tem esse trabalho com o bloco, tem mais algumas outras vertentes que foram desenvolvidas, mas a gente sempre está voltado, sempre focado no desenvolvimento de novas tecnologias, de novas facilidades, para deixar a coisa mais simples, deixar a coisa mais tranquila, mais segura e mais limpa, né? Você trazer uma obra com um desperdício menor, com uma taxa de sobra menor, é muito interessante. É óbvio que isso depende também da ponta, como eu vivo falando, realmente é um desafio você preparar esses profissionais, mas uma vez que você consegue vencer essa barreira, você vai formando e trazendo pessoas com a mentalidade correta, isso é gratificante ver que você consegue inserir, consegue entregar no final de tudo, apesar de desafios que você tem, você entrega um produto melhor, você entrega um produto com uma evolução grande, e eu acho que isso não tem preço, mesmo que você, óbvio, também está trazendo uma economia, no nosso caso aqui a gente consegue trazer uma economia muito grande, mas o que me alegra, o que me deixa feliz é poder chegar no final da obra e saber que a gente entregou um bom produto, entregou uma coisa que vai durar, que vai ser agradável para a pessoa que vai morar ali dentro. Porque eu estou falando aqui de sonhos, de famílias, e isso é o grande X do negócio, você conseguir equilibrar as expectativas e as necessidades que o usuário tem com boas ideias, com boas inovações, com coisas que vão trazer um conforto maior para ele depois que finaliza a obra, né? Que a obra é uma luta diária, e depois daquilo ali fica o legado do que você construiu, do que você desenvolveu. Então, realmente, a gente está empenhado nisso, a nossa empresa tem feito grandes investimentos nesse processo para entregar um bom produto. Hoje estamos com 43 obras em andamento na região de Ribeirão Preto, já iniciamos obras em 6 cidades, além de Ribeirão Preto, e o que eu tenho muito hoje é que agradecer a todos os meus parceiros, não só a nossa equipe, que tem se dedicado muito, mas também os nossos clientes, nossos parceiros aqui. Quando eu falo parceiro, eu considero muito nossos clientes como parceiros, porque eles estão participando de um processo de inserir um produto, uma tecnologia no mercado, e é um processo delicado, é um processo complexo, e que exige paciência de todo mundo, e é legal isso. Você vê, assim, eles torcendo pela gente, torcendo pelo processo, torcendo pelas coisas. Em alguns momentos ali a gente exige a paciência deles, em alguns casos, né? Realmente são lutas diárias que a gente enfrenta, mas é legal ver isso, ver que eles, o desejo de inovar, o desejo de ter uma coisa diferente é tão grande, né, no público, que eles acabam comprando a ideia, vestindo a camisa junto e nos auxiliando, e é isso que tem mantido a gente em pé. Justamente esse apoio que eles têm dado para a gente, os nossos parceiros, e a gente procura aí sempre entregar o melhor produto possível e a melhor condição possível no final da obra. Tá bom? Acho que deu um panorama legal. Eu acho que seria legal se a gente pudesse abrir para, não sei se está com algumas perguntas, talvez fica mais fácil a gente dar as informações aí dentro de um norte mais específico. O que vocês acham?
Boa noite a todos, né? Com muita satisfação que eu apresento essa empresa. Eu, particularmente, fiz visitas e conheci o sistema construtivo da Casa de Gesso, né? Com outro sócio, com o pessoal comercial da empresa. E fiquei bem impressionada com a agilidade, produtividade, falta de mão de obra para acompanhar desperdícios, então, ou seja, eu não tenho aquela limpeza diária, rotineira, eu não tenho um excesso de resíduos na obra, e com isso eu tenho mais agilidade e produtividade, ou seja, uma obra limpa, né, nos blocos. Fiquei impressionada com o revestimento da massa, né, para recebimento de pintura, com agilidade, e também verifiquei a questão da estrutura de concreto armado em conjunto com os blocos, né? A casa que eu visitei tinha também na parte do fundo uma sala grande onde um vão era bem extenso e havia necessidade realmente da parte estrutural em concreto armado. E a combinação assim ficou perfeita, particularmente, tá? Agradeço você aí, Paulo, por nos ajudar a divulgar esse produto. Imagina, e mostrar para o pessoal essa inovação, né? Eu acho que o mercado está necessitando, a região é uma região quente e esse é um sistema para atender às nossas necessidades, né? Então, começa uma cultura, principalmente em condomínios de alto padrão, onde vocês já estão, né? A entender, a conhecer, tá? Eu fui surpreendida numa visita com uma corretora de imóveis que foi me mostrar esse sistema construtivo. Não fui nem tecnicamente conhecer. Tá? Ela foi mostrar um sistema rápido, com um prazo que uma amiga que eu estava visitando o condomínio queria construir e me convidou para verificar, né, a viabilidade. E fiquei impressionada realmente com essa agilidade do processo. Tá? Eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez aqui no nosso chat, né? Então, acho que a gente poderia responder. Você tem acesso, se puder verificar? Vamos ver aqui. Vamos ver a primeira aqui. Tem uma das perguntas aqui. Quanto sai o metro quadrado, né? É uma pergunta delicada. Hoje a construção ela varia demais, um projeto para o outro ela varia muito, questão de padrão de acabamento, é bem complexo a pergunta, mas para parâmetros de comparação, nós podemos passar aí para você que fica em média, usando os mesmos acabamentos, os mesmos materiais, a gente tem uma redução média de 20% a 30% de custo do valor de uma construção convencional. Uma construção com alvenaria normal, usando os mesmos materiais, é uma redução média de 25%, 30% de redução do metro quadrado, tá? Então, para comparar, o ideal seria feito isso, mas realmente o preço varia demais. A gente tem, constrói hoje casa popular, constrói casa de alto padrão, e a gente sabe que é difícil você dar um parâmetro assim, generalizado, né? Vamos... eu tenho uma outra pergunta de uma colega nossa, engenheira, que está cuidando do grupo das mulheres da parte de sustentabilidade, a Mercedes, está verificando? A parte de resíduos, ela pergunta. Qual a porcentagem de redução de resíduos, né? Não, na verdade, a redução, a gente não tem uma porcentagem exata, porque a gente não iniciou um processo de teste comparativo de resíduo com uma construção convencional. Mas o nosso sistema, durante a construção da parede, a sobra de material é muito baixa, porque como os cortes são feitos, são cortes muito precisos, cortes limpos, os cortes que sobram, eles são reaproveitados em outros lugares na própria casa. Então, você tem o nosso índice ele é quase zero, de desperdício e de resíduo dentro da obra. Então, é muito grande, não sei te falar comparado com uma obra normal, mas assim, visualmente, você entrando numa obra construída com o nosso sistema, numa obra normal, você já vê de cara uma diferença muito grande, porque você não vê blocos quebrados no chão, sendo espatifados, você não tem a chuva que leva a areia embora, não leva não estraga o cimento, porque a gente não usa esses materiais. A gente dispensa esses materiais, então
isso, a redução é realmente muito considerável, né? Posso dar sequência aqui? Deixa eu ver uma pergunta da Cristina. Tem uma da Isso. Isso, da Cristina, que é uma arquiteta também no nosso Legal, grupo. prazer, Cristina. Perguntou sobre a questão de reforma, para cortar uma parede, se é tranquilo. O bloco ele tem função estrutural, tá? A gente faz em alguns lugares específicos, alguns graus, alguns travamentos de coluna interna, para que tenha uma boa sustentação. E o que normalmente nós fazemos? A gente já, em projeto, a gente prevê os lugares onde são passíveis de mudança e nós fazemos uma preparação para que isso possa ser feito sem nenhum trauma. Tá? Isso é uma coisa muito simples de fazer, mas no caso, vamos dizer que a gente não fez o preparo antecipado e precisa ser feito um corte e abrir uma porta onde não tinha. É uma coisa muito fácil de fazer, porque o processo, a gente não quebra a parede, a gente corta a parede, né? E a gente simplesmente faz um travamento em volta de onde vai ficar os cortes. Então, é um processo tranquilo, óbvio que exige um acompanhamento técnico, uma explicação técnica para se respeitar a tecnologia, para que não tenha nenhum problema na estrutura da parede, mas é um processo muito fácil, é muito limpo, muito rápido. O corte, ele realmente é um corte limpo, a troca da reforma ali acaba sendo mais rápida e mais limpa por causa disso. Inclusive, eu teria uma dúvida, eu achei que a parede era em função estrutural e que não se poderia cortar. Então, agora já estou entendendo que há condições de fazer aberturas, sim, dependendo da minha reforma. Há condições porque a gente tem o sistema de travamento e amarração que a gente faz no meio da parede que ele comporta esse tipo de ajuste, sabe? Realmente o bloco que a gente utiliza, ele tem uma resistência mecânica muito superior ao que precisaria ter para uma casa térrea, uma casa sobrada. Então, isso ajuda também. Então, a gente pode dar uma carga maior em alguns pontos específicos sem comprometer a estrutura. Então, ele é um ponto positivo com o bloco de concreto estrutural, que você já não pode mexer, né? Com certeza. É uma melhoria a mais que você teria no sistema construtivo. Com certeza. Até, antes de você continuar com outras perguntas, eu queria te perguntar uma curiosidade aqui. Nós tivemos uma palestra da Casa de Isopor, teremos uma outra palestra sobre casas de paredes de concreto armado, um sistema construtivo também com tecnologia europeia. E eu queria saber se você sabe fazer um comparativo da tua sistemática nesse sistema construtivo em comparação com um steel frame, com uma parede de isopor, com uma parede de concreto armado. Qual seria? Você tem esses comparativos ou não? Temos. Eu até tenho um quadro que a gente utiliza em alguns materiais nossos, que ele tem justamente assim, alguns parâmetros básicos que você observa dentro de uma casa, e aí como que cada tecnologia se comporta dentro dele, tá? Então aí vai desde isolamento térmico, isolamento acústico, questão da percepção visual também, que é uma coisa muito importante, e a gente faz esse comparativo. É um comparativo meio complexo, mas levando aqui os principais pontos que eu acho que são mais importantes a gente considerar, comparados esses sistemas, o que eu vejo como uma vantagem muito grande do que a gente tem desenvolvido é justamente a percepção do imóvel acabado. Tá? Até já voltando aqui uma pergunta que tem aqui, a gente vai estar falando sobre isso. A percepção do imóvel quando ele finaliza, ele é idêntico ao imóvel com alvenaria convencional. E quando você vem com uma inovação, uma das coisas que pegam muito é justamente a dúvida que a pessoa fica de ver a grossura da parede, de repente o som de bater, ver que ela não é uma parede oca, que isso acontece em algumas tecnologias, a parede é um pouco mais fina. Isso tudo, estruturalmente, há estudo que comprova que a parede ela é forte o suficiente, mas para quem vê, que tem aquela primeira impressão, gera aquele receio, poxa, não, mas a parede está muito fina, é oco, se eu bater vai quebrar. Não é bem assim, a gente sabe que não é, mas isso impacta na questão da percepção. Então, a gente teve um cuidado, quando a gente desenvolveu o bloco, de trazer ele com uma espessura e com um processo de toque, onde ele tenha a mesma percepção visual de uma casa convencional. Então, depois que eu passei a massa e fiz a pintura, visualmente você não vê diferença nenhuma de acabamento. Ela fica com uma estrutura muito sólida. Então, o toque como se fosse o toque de uma parede de tijolo, com parede normal, e eu acho que isso impacta demais. Óbvio, a gente tem quando você fala de gesso, como eu falei, isolamento térmico acústico, não tem nenhum material que consegue
chegar perto do isolamento térmico que o gesso oferece. Então, a gente tem um avanço muito mais alto, e quando você não trabalha com concreto, que algumas tecnologias muito boas têm por aí com concreto, só que o que dificulta um pouco é justamente a flexibilidade que o concreto tem na hora de você furar um prego, colocar um parafuso, e ele não passa, você precisa de um equipamento mais duro, um equipamento mais forte para poder fazer o furo. Isso também são algumas vantagens que a gente tem, que o nosso sistema é um pouco mais flexível, você consegue furar com facilidade, você tem esse processo. Então, eu destacaria aí a percepção visual e o isolamento térmico como as principais vantagens, principais diferenças dos outros métodos, tá? O visual seria o mais bonito? O acabamento mais bonito? Não, a questão assim, a gente tem um preconceito já, quando você entra numa casa, relacionado à espessura das paredes e ao toque, de você bater e saber que é aquela coisa firme, que não tá oca, não tá mole. Eu acho que isso tem uma importância muito grande para quem vai morar na casa, para quem visita uma casa. E isso aí que eu falo que a gente consegue trazer a mesma percepção. A gente tem a mesma espessura, ela tem um acabamento preciso também, mas aí a questão da beleza do acabamento em si vai muito da mão de obra, né? É possível fazer um acabamento bem feito, você pode fazer um acabamento mal feito e não ficar legal, mas é realmente a percepção mesmo, a grossura, o som da parede, o toque dela, que eu acho que é isso que acaba sendo uma vantagem muito grande desse sistema. Tá. Eu acho que outra pergunta que a gente tem: qual é a casa com o maior tempo de construção que vocês têm aí, de empresa? E aonde fica? Né? A nossa empresa, sim, a primeira casa que nós construímos foi em Alfenas, Minas Gerais. Foi lá que o sistema nasceu. O meu tio, ele começou a fabricar e desenvolver esse sistema, uma pessoa muito espetacular, aí a mentalidade dele, a genialidade dele nesse sentido, e começou a fabricar lá, teve um apoio muito grande da universidade, e a primeira casa nós construímos lá, já está indo para 9 anos que ela está lá. Ela está em pé normalmente, seria um problema estrutural, mas o que acontece? Para se inserir uma tecnologia no mercado, é preciso fazer alguns testes para garantir para o mercado que aquele material vai durar. Então, existe um processo de teste, que é o de choque térmico, que eles falam, que ele consegue prever se o material vai romper com o passar dos anos. E esse material a gente fez, a previsão é que ele tem uma sustentação de pelo menos 50 anos. Mesmo a gente não tendo a obra ainda com 50 anos, nós já fizemos testes que dão essa garantia para a gente de uma estabilidade no material de pelo menos 50 anos. Tá. Existem vários tipos de blocos de gesso com características específicas para atender a necessidade de diferentes ambientes, como cozinha, banheiro, hospitais, cinema, sala, ou é o mesmo tipo de bloco? Uma pergunta muito legal. Existe já há alguns anos no Nordeste, que é onde existe a maior reserva de gesso do Brasil, que lá existem algumas vertentes do nosso sistema, algumas empresas que constroem também, que fabricaram alguns blocos de gesso. Só que lá eles fizeram um formato onde o que é mais utilizado lá, ele é menor um pouco, é um pouco mais fino a espessura dele, e eles fazem justamente isso, eles fazem para cada lugar da casa, cada lugar do imóvel, eles utilizam uma mistura diferente do bloco. Por quê? Eles não conseguiram encontrar uma mistura, uma formulação do bloco, onde eles consigam colocar tudo no mesmo bloco. Tanto a resistência térmica, a resistência à água, a impermeabilização, e a resistência mecânica, de repente, para segurar um armário, para comportar um grande peso. Então, o que eles têm? Eles têm um bloco só para a área molhada, tem um bloco só para a área onde vai peso. Nós não. Um diferencial do nosso sistema para esse material que é utilizado no Nordeste é que nós conseguimos fazer, sim, uma mistura no nosso bloco, onde ele atende todas as áreas do mesmo bloco. A gente conseguiu impermeabilizar e dar resistência suficiente para o mesmo bloco atuar em todas as áreas. Isso facilita muito e acaba reduzindo um pouco o custo também. Outra perguntinha. Qual a necessidade de manutenção e a durabilidade? Né? A vida útil, vamos colocar assim, dessa casa, né? Eu acredito que é eterna, né? Porque bem feito... Uma coisa que é importante levar em conta é que, assim, hoje a gente usa o cimento é o quê? É rocha, que é usinado, transformado em pó, misturado com água e depois faz a massa. O processo do gesso é a mesma coisa, uma rocha, que é usinada, transformada em pó,
e depois ele vira massa e fica dura de novo. Então, em termos de durabilidade, nós podemos comparar com muita tranquilidade com uma alvenaria normal. A casa, ela é um ser vivo, né? Ela é como um carro. Você precisa continuar a ter uma manutenção constante, tem que estar sempre reforçando a pintura, isso é coisa natural. Mas você tendo esse cuidado, é uma casa que realmente, como você falou, que é para durar gerações e gerações, né? Não tem... O material ele não vai se sofrendo com o tempo, ele não vai estragando, não vai se deteriorando com o tempo. Isso não acontece. Realmente ali é mais um cuidado normal, que é a mesma coisa que nós indicamos que é feito com uma casa convencional. Começou a deteriorar a pintura, a massa, poxa, faz a pintura de novo, faz a massa, vai tendo esse cuidado, você vai mantendo a casa ali com resistência para o resto da vida, com toda certeza. Outra pergunta, eu estou fazendo as perguntas aqui do nosso chat. O pessoal está interessado, então vamos lá. A gente falou muito sobre a questão térmica e a condição acústica. E eu já venho agora, eu vou falar uma característica que eu gosto muito. Em Curitiba se usa muito, uma empresa muito legal, que é a Tecnoverde, que faz muito steel frame, né? E a gente fica vendo aquelas paredes mais finas, e imagina, eles fazem prédios, a acústica disso no apartamento, né? Terrível. Você pode fazer também um prédio de bloco de gesso, né, Paulo? Acusticamente, para você ter uma comparação precisa, a gente consegue, o material ele reflete tanto a temperatura quanto o som, ele não tem absorção. Então, é a mesma coisa de você construir 28 centímetros de parede, é o mesmo isolamento acústico que você vai ter com uma parede de 14 centímetros de gesso. A gente tem até uma experiência que a gente brinca bastante, foi uma coisa que a gente achou bem divertida, que a primeira casa que nós fizemos aqui, a cliente, depois, a gente conversando alguns meses depois, ela falou assim, uma coisa que eu não gostei da casa é que agora eu grito do quarto do meu marido e ele não escuta. Eu tenho que ir lá no corredor chamar ele na sala, porque ele não escuta quando eu grito. Porque realmente o isolamento é muito grande, o que passa de um ambiente para o outro é bem pouco. Lógico, estamos num contexto onde tem os ambientes fechados, né, não um ambiente aberto. Você já mediu decibéis? Sim. Você tem uma redução, o concreto ele tem 48% da redução que nós reduzimos. Se eu não me engano, são 38 decibéis, 38 ou 37 decibéis que eu consigo reduzir das frequências audíveis ao nosso ouvido, né? Perceptíveis ao ouvido. Né? Outra pergunta. Poderia me explicar a produtividade em metros quadrados ou peças de blocos assentados por dia? Já mediram essa produtividade em unidades? Sim, é uma questão complexa, né? A gente sabe que é possível um assentamento de cerca de 300 blocos dia. Mas isso aí existe a complexidade desse número. Primeiro, relacionado ao projeto. A gente tem hoje, até usando o exemplo de uma obra que nós estamos agora, acabamos de estamos colocando laje nela agora, é uma casa que tem uma quantidade de quinas e cantos assim, absurda. O desenho que foi feito pelo arquiteto, como é uma casa de alto padrão, ela é muito cheia de detalhe, tem muito corte. Isso aí, ela diminui muito a produtividade, obviamente. Mas levando em consideração uma parede reta, onde não tenha nem muito corte muito complexo, a gente assenta em média 300 blocos por dia. Então, que daria em torno de 40 metros quadrados, mais de 38 metros quadrados. É um volume muito grande, né? Qual o tempo para levantar uma casa em média de 150 a 200 metros quadrados? Uma casa térrea, normalmente se faz muito esses modelos para construir e vender, né? Para o investidor que está aí no mercado e quer comprar uma casa a um preço bom, né? E revender com facilidade um tempo hábil. Quanto se demoraria, mais ou menos? Você tem essa noção? Já? Sim, ali acontece assim, a gente está, como eu falei no meio da palestra, existe alguns números que nós temos contabilizando uma equipe preparada, já treinada, e isso acaba se influenciando. Em média, uma casa onde você tem um fornecimento de material ininterrupto, tem uma preparação da equipe antecipada, tem uma tranquilidade nesse processo, você faz uma casa dessa em torno de 2 a 3 semanas no máximo, são 15 dias úteis no máximo para levantar a casa. Óbvio, existem as complexidades de projeto, dependendo da quantidade de cortes, acaba demorando um pouco mais, mas em termos de produtividade, o sistema é muito bom.
pega muito, o desafio grande que nós temos é de treinar as equipes para que eles absorvam isso e consigam replicar essa produtividade na prática, né? Então, é possível atingir esses números, é possível fazer. Nós já fizemos, uma das casas que nós fizemos aqui, essa primeira casa, nós levantamos a casa 180 metros em 2 semanas. Foram 8 dias trabalhados. A gente levantou a casa inteira. Ali teve a graça de ter uma equipe bem preparada do começo ao fim, né? E já conseguimos fazer o planejamento com o material também. E aí foi um trabalho ininterrupto. Foram 8 dias trabalhados, uma casa 180 metros. Realmente é muito rápido. Tá bem. Você quer fazer mais algum comentário? Não. Eu tô vendo aqui no chat que tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui sobre o problema de elétrica e hidráulico, como que é resolvido. Posso responder ela aqui? A Maria Elisa está me ajudando aqui no chat. Acho que ela não viu essa pergunta. Se houver algum problema na elétrica ou na hidráulica, como será resolvido? Isso é muito legal. A gente tem, por esse processo nosso de corte, não ser um processo o material ser um processo mais flexível, uma vez identificado onde o problema está acontecendo, onde é o furo, onde é o vazamento, é feito um corte pequeno, corte muito simples, feito o reparo na instalação da hidráulica ou elétrica, e para ser tampado o buraco onde foi feito ali, você utiliza uma massa de gesso normal. Você bate em casa ela sem problema nenhum e você faz o preenchimento daquele buraco em alguns minutos. Então, o reparo é muito rápido, é muito mais simples, muito menos traumático de ser feito do que com uma alvenaria normal. Não precisa mexer com cimento, com pedra, nada disso. Particularmente, eu já ia encerrar, mas eu preciso perguntar. A compatibilização do projeto, isso é uma problemática há muito tempo, né? Então, você tem ali a perfuração no bloco para tubulação hidráulica, elétrica, né? Vocês têm anteriormente, os projetos de hidráulica e elétrica, na verdade, para poder já passar. Então, é óbvio que todas essas casas montadas devem ter os projetos, hidráulica, elétrica, né? E isso é uma coisa assim que muitas casas, sistemas construtivos padrões em alvenaria convencional não fazem. E depois vem aquela quebradeira, vamos falar assim, né? E assim, só para finalizar, que nós temos um grupo forte no nosso grupo das mulheres, que é do estudo do BIM, né? Nós estamos aí na frente desse pessoal. Vocês têm alguma coisa já com o BIM? Vão querer participar desse processo que vem inovando também, dos projetos? Olha, em relação ao BIM, eu não conheço, eu desconheço do que se trata. Então, você vai ser convidado na associação para participar dos nossos eventos do BIM. Eu quero, tá? Eu faço questão. Bom, vai ser muito bom. Eu venho até agradecer a disponibilidade, eu sei que esse final de ano foi bem corrido para vocês, né? Está sendo desafiador. Mas é importante a gente estar mostrando o sistema construtivo agora aí com essa parte do nosso governo, com os novos financiamentos, estão saindo muitos projetos, né? Com essa facilidade, ainda mais para investidores. E é uma tecnologia fácil e brasileira, vamos colocar assim, porque o gesso tem em qualquer local do país. Verdade. Bom, eu peço a todos, né, que estão participando, que preencham a sua avaliação, que vai ser enviada pelo e-mail, né, sobre o evento, a palestra. Assim vocês vão poder receber o certificado desse sistema construtivo que vocês participaram agora e conheceram. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite.